Na PUC Goiás, a gente abre horizontes, conhece e transforma nossos ambientes. Pensar e agir, mudar o que é preciso. Pesquisar, produzir, desafiar o impossível. Respeitar as diferenças, valorizar a inovação, avançar e preservar. Conhecer pra transformar o que Goiás, aqui a vida é mais. O que Goiás, o mundo é de quem faz. O que Goiás. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Transforme a sua jornada de conhecimento em mudança para o mundo. Vestibular Social PUC Goiás. Você no centro da mudança. São mais de 1.800 vagas com bolsas de estudo de 50%. Inscreva-se já. Queridas estudantes, queridos estudantes, professoras, professores, comunidade em geral. Eu sou a professora Olga Isilda Ronck, reitora da PUC Goiás. Estou aqui hoje para te fazer um convite muito especial e que muito me orgulha. Te convido a participar da terceira edição do Circuito Ciência em Casa da PUC Goiás. Nascido em maio de 2020, como uma solução para estarmos próximos e valorizando a ciência em um momento de tantas incertezas, o projeto ficou muito maior do que poderíamos imaginar no seu início. Foram mais de 60 mil participantes somente no ano de 2020, levando o que de melhor é produzido e discutido na PUC Goiás para espectadores de todo o Brasil e de fora, em países onde temos universidades parceiras e onde estudantes, professores e pesquisadores nos descobriram por causa desse conteúdo, por causa da relevância da ciência. Aprimorando essa experiência que veio para ficar, já fechamos o calendário de apresentações do circuito. Serão mais de 170 lives com a participação de todos os nossos cursos de graduação, mestrados e doutorados. Você poderá conferir toda a programação no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais e pelo nosso site. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira edição do Circuito Ciência em Casa. Olá, boa noite. Quero saudar a todos que nos assistem pelo YouTube da PUC Goiás, professores, estudantes, profissionais da área da saúde, profissionais da área jurídica, um tema hoje, que será aqui debatido, que interessa a todos nós, a todo cidadão. Quero saudar a doutora Carla Maria Santos Carneiro, diretora do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, autora da obra que será lançada neste evento, a obra CLT e o derretimento dos direitos trabalhistas, aspectos psicossociais da reforma trabalhista. Registro também minhas saudações ao doutor Platão Teixeira de Azevedo Neto, juiz do trabalho do TRT do nosso estado, atual diretor da ENAMAT, a Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, doutor em Direito, professor da Universidade Federal de Goiás
e aos caríssimos professores doutores Lila Spadoni e doutor Pedro Humberto Faria Campos. O evento de hoje, essa mesa de debates e o lançamento da obra integram o Circuito Ciência em Casa, organizado pela PUC Goiás por meio da EDRI, a nossa Escola de Direito e Relações Internacionais, e a ESIS, Escola de Ciências Sociais e da Saúde. É com enorme satisfação que procedo à abertura deste evento, desejando a todos uma excelente noite. Passo a palavra à doutora Carla. Seja muito bem-vinda à EDRI e parabéns pela obra que hoje está sendo lançada. Bem-vinda. Muito obrigada, professora Ana Flávia. Muito obrigada pelo acolhimento e a oportunidade de estarmos reunidos nesta noite. Eu gostaria de dizer a todos que esse é um sonho realizado. Meu nome é Carla Maria Santos Carneiro, sou advogada trabalhista, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, cujo mestrado eu cursei justamente na Faculdade de Direito da PUC Goiás, e agora doutora em Psicologia, também pela PUC Goiás. Para mim foi um desafio, né? Após 30 anos de exercício amplo e atuante da advocacia trabalhista, migrar para um curso que eu não tinha graduação, que era justamente a psicologia. Eu tive que mudar tudo, eu tive que mudar o jeito de pensar, o jeito de escrever, né, e tudo aquilo também que eu lia e estudava. Foi um desafio, mas foi um desafio que valeu a pena. E por que o curso de psicologia, o doutorado em psicologia? Justamente porque, como advogada trabalhista prevencionista, e atuando unicamente na área trabalhista, percebi, através de seminários, de grupos de estudos, de encontros, que algo não deixava os trabalhadores felizes. Então, eu queria descobrir o que e por quê. Porque eu via empresas onde as pessoas recebiam salários bons, recebiam bons direitos trabalhistas, mas ainda assim não estavam felizes. Então, eu percebi que tinha a ver com o equilíbrio ecológico do meio ambiente do trabalho. E felicidade e bem-estar tinha a ver com a saúde mental no trabalho. Por isso, eu me propus a fazer uma ponte entre o direito, sair do direito, ir na psicologia e voltar. E quando eu fiz esse caminho, eu descobri pessoas lindas como o professor Pedro Humberto, que foi o meu primeiro orientador, a professora Lila Spadoni, que já há muitos anos também faz essa ponte, mas em forma contrária, ela sai da psicologia e vem para o direito, lecionando a disciplina de psicologia jurídica. E por último, né, e não menos, e talvez o primeiro seja o doutor Platon. Juntos, quando eu voltei para Goiânia, há 13 anos atrás, eu estava na diretoria também do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, o IGT, ele era o presidente, e nós trabalhávamos juntos. Então, eu me recordo que quando ele começou a fazer o mestrado, eu logo liguei para ele, doutor Platon, é esse o caminho? Ele disse, doutora Carla, é esse o caminho, né? Por que a dúvida? Porque na minha época, pelo menos, né, advogado não precisava fazer doutorado, porque ele já nascia doutor, né? Ele já saía da faculdade de Direito doutor. E esse era um grande problema da nossa classe. Então, a gente abriu, sim, um caminho, doutor Platon, eu, e depois desse caminho que a gente abriu aqui no estado de Goiás, muitos advogados, muitos colegas têm trilhado também esse caminho. Então, é um caminho que vale a pena, é um caminho de estudo, é um caminho de dedicação, e que eu convido a todos e a todas a percorrerem, sobretudo no cuidado, no estudo e no aprimoramento do equilíbrio ecológico do meio ambiente do trabalho. E por isso, para apresentar essa obra, que nada mais, nada menos é a minha tese de doutorado, né? E que nós intitulamos no livro com o título CLT e o derretimento dos direitos trabalhistas, aspectos psicossociais da reforma trabalhista.
Eu gostaria de convidar para conversar conosco essa noite o Dr. Pedro Humberto Faria Campos. Ele que é doutor em Psicologia Social pela Universidade de Provence, na França, e professor do Programa de Psicologia da Universo, no Rio de Janeiro. O professor Pedro Humberto me acolheu depois de 2 anos que eu já estava cursando o doutorado, em que eu tinha estudado a clínica psicodinâmica do trabalho, cujo autor é Christophe Dejoux, e me acolheu de braços abertos, me apresentou um tema de pesquisa e disse: Carla, é isso que eu quero. Então, professor Pedro Humberto, com o senhor a palavra. Bom, gente, boa noite a todos. Queria dizer que é um grande prazer estar aqui ao lado de pessoas que eu gosto, admiro, já conheço muito proximamente, como a Carla, a professora Lila, né? E também a honra de estar com a professora Ana Flávia, e mais ainda conhecer uma pessoa que eu conheço, só ouço falar coisas boas, mas não tive o prazer de estar junto ainda, que é o professor doutor Platão. Tá? E, assim, é uma honra também estar aqui num evento da PUC, né? Porque eu sou professor licenciado da PUC agora, nesse momento, mas tem mais de 30 anos que eu sou professor da PUC, e, mais uma vez, com esse livro, a PUC dá demonstração de 2 coisas que são princípios. Um é a interdisciplinaridade, para a gente construir modelos de análise dos fenômenos sociais, do mundo social, dos problemas sociais, mais fortes que as áreas separadas não conseguem pegar todos os aspectos dos fenômenos. Tá? E segundo, de inovação. Eu convido todos a lerem o livro, que está um livro muito interessante, e ele tem, claro, uma discussão densa, profunda, sobre a CLT e a transformação ruim dos direitos trabalhistas. E, assim, quando a Carla chegou e a gente começou a pensar toda essa perspectiva, nós pensamos num olhar psicossocial. Olha que coisa estranha, né? Um olhar psicossocial dos direitos trabalhistas. Por que isso? Não basta o direito. Bom, todo grande fenômeno que atinge uma sociedade grande como a nossa, ele tem muitas facetas, e muitas facetas que interferem no fenômeno. Às vezes a gente olha de um lado e tem umas impressões, mas a gente não vê todos os movimentos. Então, conversando com a Carla, nós falamos: o que é um olhar psicossocial? É um olhar das mentalidades, das crenças, mas vista a partir de um ponto que considera os lugares, as posições de cada ator social, de cada agente nesta sociedade. E muitas vezes nós simplificamos as coisas. Nós dizemos assim: a religião X, todo mundo é contra isso. A religião Y, todo mundo é a favor disso. E a vida real não é assim. Você não tem todos os membros de uma religião votando num candidato a presidente. Você não tem todos os membros da outra religião votando em outro candidato a presidente. A vida real, a gente cruza identidades e lugares, a religião, a classe social, a profissão, e alguns elementos não visíveis podem ser importantes. Então, o que nós fizemos? Nós não olhamos só para os partidos políticos. Quem diz assim: partido de esquerda contra a reforma trabalhista, partido de direita a favor. E a gente não comprou esta falsa verdade, né? Esta fake análise da realidade. O que nós fizemos? Nós pegamos todos os discursos que foram feitos no Congresso Nacional sobre os discursos que defenderam propostas, os discursos, as audiências públicas, os discursos dos indivíduos. Olhamos a religião, a idade, o Estado, a profissão desse indivíduo, o partido, para ver aonde de fato essas pessoas se agrupam nas suas crenças em relação à CLT. Vejam, o nosso livro tem uma discussão profunda sobre a CLT, tem um estudo psicossocial empírico, que é inovador, tá? Mas, além disso, ele defende uma posição clara. Não por acaso o Dr. Platão está aqui conosco, não por acaso a Carla puxou todo esse estudo, não por acaso a professora Lila, que trabalha com psicologia política, está aqui. Nós defendemos os direitos. Nossa posição é de defesa dos direitos. Nossa posição é de buscar um estudo científico que nos sustente na luta contra o derretimento, não a favor do derretimento. Contra o derretimento
e contra essa perda de direitos, que ficará muito pior depois que acabar a pandemia, não tenho dúvida disso. Né? Então, é uma posição também que a gente faz produzindo pesquisa, produzindo conhecimento. E o olhar psicossocial é isso. Quando as pessoas falam, é diferente de quando escrevem. Sobretudo políticos, né? Quem escreve não são eles, são os auxiliares. Os discursos escritos, documentos escritos na política são muito bonitos, muito arrumadinhos, os argumentos muito claros, mas na fala o sujeito revela suas crenças e a partir das suas crenças a gente encontra o seu lugar social. A favor de quem de fato está. Não vou adiantar, né? Talvez a Carla adiante alguma coisa, mas devo dizer assim que muitos resultados nos surpreenderam e mostram para a gente contra o que a gente tem que argumentar. Esse trabalho psicológico, que é um trabalho cognitivo da argumentação, a pessoa se esforça em fazer valer as suas ideias, as suas crenças. E aí elas aparecem de um modo mais nítido e mais forte. Então, esse é o trabalho, essa foi a pesquisa. Não vou me alongar, né, porque a grande estrela da noite, querendo ou não, é a Carla, né, que puxou tudo isso, juntou todos nós para fazer um trabalho interdisciplinar de peso, inovador e que defende uma transformação social. Então, só tenho a agradecer a companhia tão ilustre e tão douta dos colegas e o ânimo da Carla é impressionante para defender os direitos, para falar dos direitos, e eu acho que é com esse ânimo que a gente tem que continuar nossas pesquisas e nossas posições no mundo do trabalho. Muito obrigado. Carla? Pois não, muito obrigada, professor Pedro Humberto. Agradeço imensamente pelo dom de ter sido a sua aluna, sua orientanda, né, e de ter tido o senhor como mentor dessa pesquisa. O professor Pedro Humberto falava, então, da CLT. Eu comecei a advogar em 1988, então, junto com a Constituição Federal de 1988. E nós temos no capítulo 1º desse livro a história do trabalho assalariado no Brasil. Então, vocês imaginem, eu comecei escrevendo sobre o tempo da escravidão, do descobrimento do Brasil, dos índios, né, escravidão de índios também, mas eu estava num tempo atual anterior à reforma, onde nós tínhamos um ápice de assunção de direitos, antes de serem trabalhistas, direitos humanos, direitos fundamentais. Então, foi com lágrimas nos olhos que eu escrevi esse capítulo 1º, porque eu tive que escrever ele contando de como tudo começou, de como todas as pessoas sofreram para adquirir esses direitos e garantir eles às gerações futuras que somos nós, né? E, de repente, no ano de 2017, eu vi tudo cair. Em 2 meses, foi feita uma reforma trabalhista no Brasil que mexeu com tirou mais de 100 dispositivos da consolidação das leis do trabalho. Então, para mim, foi realmente uma dor. Mas agora eu vou convidar para vocês para conhecerem um pouco do trabalho da professora doutora Lila Spadoni. Ela que é doutora em psicologia pela Université Paris Descartes, França, professora do programa de pós-graduação em psicologia e do programa de pós-graduação em educação da PUC Goiás. Vou fazer aqui um link entre os dois orientadores. Todos dois são psicólogos, né, atuam na psicologia social enquanto acadêmicos, mas principalmente são professores, doutores da teoria das representações sociais, que tem como autor o romeno Sérgio Moscovici, um cientista fantástico, um ser humano lindo, que eu adorei conhecer e pelo qual tive grande paixão. Professora Lila, está com a senhora a palavra. Boa noite a todos. Eu queria aqui ressaltar que também a professora doutora Juliane Gonçalves, que é a diretora da Escola de Ciências
Sociais e da Saúde, onde o curso de Psicologia está alocado, está presente entre nós. Muito obrigada, professora Juliana, e essa é uma live que é em parceria entre duas grandes escolas da PUC. Eu acho que é uma demonstração de interdisciplinariedade muito grande, como foi o nosso trabalho, né, juntando a psicologia e o direito, como eu tenho me esforçado também há tantos anos, né, de fazer essa junção e da compreensão da psicologia e da compreensão do direito. Agradecer também a professora Vera Morcelli, que ajudou na organização, todos os alunos de psicologia, todos os alunos de direito que estão aqui conosco, a população, também a professora Ana Flávia, o doutor Platão, o professor Pedro Humberto e principalmente a doutora Carla, né? É um momento de grande alegria o lançamento desse livro. E eu queria falar um pouco a respeito da relação entre a representação social, que é a teoria que a doutora Carla acabou de explanar, né, de explicar, que é do romeno Serge Moscovici, romeno francês, né, porque no final da vida ele é cidadão francês também, e fazer essa relação das representações sociais com a lei, que é fazer uma relação entre a psicologia e o direito. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma definição do que é representações sociais. E esse conteúdo está no livro, né? Mas eu gostaria aqui de aproveitar esse momento de explicitar melhor de explicitar verbalmente esse conteúdo. As representações sociais, para Sérgio Moscovici, é uma forma de conhecimento, é o conhecimento do senso comum. Para o direito, a gente usa muito a expressão costumes, né? Ou seja, os costumes, né, para o direito, é aquilo que a população pensa, aquilo que é normatizado, são as normas populares. Então, quando nós estamos falando de costumes, para nós da psicologia, nós estamos falando de representações sociais e de práticas. Essas representações sociais, que é uma forma de conhecimento do senso comum, segundo Sérgio Moscovici, elas são socialmente elaboradas nas conversações entre as pessoas. Então, as pessoas estão sempre conversando sobre os temas, né? Nós temos aí uma coisa impressionante, que essa mudança na lei trabalhista, da qual trata o livro, que foi a última no governo Temer, ela foi pouco conversada. Eu não sei se vocês têm essa lembrança, mas poucas pessoas que não eram da área jurídica realmente se detiveram em conversar no cafezinho, em conversar em casa. Ou seja, ela não entrou para o senso comum, ela não foi discutida, conversada pela população. Nós podemos pegar um tema, por exemplo, como a pandemia da Covid-19, né? Que essa sim entrou no senso comum. Todo mundo hoje tem um palpite a dar, tem uma opinião a dar, tem uma teoria sobre a Covid-19. Então, esse conhecimento do senso comum, que é socialmente elaborado, né, elaborado nas conversações, ele tem uma característica que ele prescreve práticas sociais, ele dita normas de conduta, numa linguagem mais jurídica, né? Então, ele dita os costumes, né? Então, os costumes, eles estão ancorados nas representações sociais. As representações sociais são aqueles conhecimentos, são do senso comum que seguram, que embasam os costumes. Então, nós podemos dizer que uma representação social do trabalho, ela dita alguns costumes. E esses costumes acabam criando práticas, porque as pessoas vão para a experiência e vivem essas práticas no dia a dia. É impressionante que uma lei como a lei trabalhista, ela interfere diretamente na vida do cidadão, como o professor Pedro Humberto estava colocando.
Não é uma lei que fica lá distante que eu posso obedecer ou ter que obedecer em uma determinada circunstância. Por exemplo, né? A lei que me proíbe de beber e dirigir, ela é uma lei que de vez em quando eu tenho que me atentar a ela e obedecê-la. Agora, a lei trabalhista, não, ela entra diretamente na forma como essa pessoa trabalha, no cotidiano dela, no psicossocial. Então, eu estou mostrando como que uma lei entra na vida, na experiência, no mental, no emocional de um indivíduo ou de muitos indivíduos. E isso se faz através do conhecimento, do senso comum, se faz através dos costumes ou de normas sociais que se transformam em práticas. Então, nós podemos dizer que tem dois tipos de relações entre leis e representações sociais. A primeira delas é que a criação de uma nova lei sinaliza que já houve uma mudança nas representações sociais. É aquela famosa frase também que é muito dita, né? A lei vem a reboque dos fatos. Então, a representação social já modificou, as pessoas já estão vivendo aquilo na prática, e aí essa lei vem e simplesmente normatiza, legaliza aquilo que já está sendo feito. Agora, nós temos uma segunda possibilidade. Além da lei vir após os costumes, seguindo os costumes, nós também temos leis que são escritas por pessoas do poder dirigente que chocam com os costumes, que chocam com as representações sociais, com as crenças, com os valores das pessoas, né? E Transforme a sua jornada de conhecimento em mudança para o mundo. Vestibular PUC Goiás. Você no centro da mudança. Inscreva-se e estude numa universidade de ponta. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Então, vamos voltar agora, né? A professora Lila estava explicando e congelou a imagem. Mas o que ela queria dizer, dentro daquela fala, justamente da teoria das representações sociais, e que foi bem visível na nossa pesquisa, é que a reforma trabalhista em si, ela foi produzida buscando legalizar o que já estava acontecendo na prática e que era ilegal. Então, o que aconteceu, na verdade, é que eles fizeram um compilado de tudo aquilo que a classe empregadora tinha interesse em modificar, né? E, então, fizeram a reforma trabalhista. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho vários elementos como advogada. Primeiro, conhecimento da legislação e das práticas. Depois, sendo advogada de empregadores e empregados. Terceiro, eu faço um trabalho voluntário há 13 anos junto ao Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, na condição de representante do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Então, eu convivo com tudo isso na prática, né? E mais, eu posso dizer mais, eu recebi justamente, enquanto representante no Fórum, eu recebi, por exemplo, e-mails da Confederação Nacional da Indústria, pedindo para mim, solicitando o que eu, como representante, entendia que podia ser modificado, né, em termos trabalhistas. Então, eu estou dizendo o que eu recebi pessoalmente. Mas aí houve o estudo. O que foi a pesquisa? A pesquisa, gente, nós pegamos os 21
as 21 notas taquigráficas que foram disponibilizadas pela comissão que votou a reforma trabalhista no Congresso Nacional. Essas 21 notas taquigráficas tinham, em média, 100 páginas. Elas tinham o quê? Elas tinham os discursos dos legisladores, dos convidados que participavam de debates, né? E, no final, então, eu li praticamente 2.100 notas taquigráficas, não só li, como tive que compilar todo o material e prepará-lo para passar num programa que se chama, um software que se chama Alceste, que é de iniciativa francesa, né? Ele é francês, esse software, e ele permite justamente, a partir dessa leitura dos dados que são oferecidos, e esses dados que nós oferecemos foram todos aqueles que estavam nas notas taquigráficas e que nós pesquisamos, o professor Pedro Humberto falou, quer dizer, foi um por um, né? Só entrou na pesquisa o discurso dos legisladores. O que foi possível observar dentro dessa pesquisa? Que existiram 4 discursos diferentes. Um discurso era daquelas pessoas que mandavam, que comandavam a pauta. O professor Germano foi meu orientador, professor de Direito, né, Germano Campos Silva, nós publicamos um livro junto com a dissertação de mestrado, e ele foi meu orientador no mestrado e fez parte da minha banca de doutorado. Então, ele disse assim, Carla, não é pouca coisa, não, esses discursos, né? Quem comanda a pauta é quem manda. Então, existiam esses discursos, e aí, nesse discurso, o que a gente percebeu? Tinha, assim, falas assim, queria parabenizar essa comissão, né? Porque em 20 anos que eu estou no Congresso Nacional, é a primeira vez que eu vejo algo ser voltado tão rápido e de forma tão eficaz. Então, quem comandava a pauta de votação, de discurso, de condução dos discursos, manda. E quem estava ali à frente eram justamente os defensores dos empregadores, eram as pessoas que defendiam, né, a reforma trabalhista. Eu tive a oportunidade de, como diretora do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, né, visitar, inclusive, o gabinete do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, professor Ives Gandra, e junto com o ministro Douglas, e teve um momento em que ele foi lá dentro e pegou 3 volumes de livros, no final do ano de 2017, e disse assim, olha, a reforma trabalhista saiu daqui, está aqui, ela veio de um estudo do nosso instituto, foram as palavras dele. Então, a gente sabe que estamos vivendo ele quer dizer que ele já vinha lá de 1980, da época de Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos, que era justamente afastar o Estado, né? É o Estado mínimo, afastar o Estado do cidadão, afastar a proteção do Estado do cidadão para que ele pudesse fazer tudo sozinho, afastar o sindicato, quebrar o sindicato ao meio, a terceirização, a precarização, a flexibilização. Eu acompanhei tudo isso, eu acompanhei as votações junto com a doutora Genilda, que é procuradora do trabalho. Oi, gente, nós vamos andando assim, né? Já que a internet não está nos ajudando, nós vamos complementando uma a outra. O que a professora Carla estava dizendo é o que está bem escrito no livro, né? Eu vou continuar aqui dizendo que, como eu estava dizendo, né, que existem 2 formas de relação entre as representações sociais e as leis, né? Ou a lei vem a reboque dos fatos, que, como a doutora Carla estava dizendo, né? Nesse caso, para essa classe dirigente de empregadores, a lei veio a reboque dos fatos. Era tudo que eles desejavam, tudo que, às vezes, eles já praticavam, mesmo sendo ilegal, e mesmo, às vezes, com o nosso famoso jeitinho brasileiro, né? E depois, essa segunda forma, né? Que é quando
a lei, ela vem escrita por uma classe dirigente e depois ela é imposta a uma população, que é o que a doutora Carla estava dizendo, né? Que essa lei, ela foi escrita por uma classe dirigente, caracterizada como os empregadores, e ela, então, foi imposta aos trabalhadores. Inicialmente, eu creio que esses trabalhadores nem perceberam, né? Nem perceberam o impacto dessa lei na vida deles, né? Mas eu quero aqui citar que agora, né, principalmente com a pandemia e com o nível de desemprego, né, hoje o nível de desemprego chegou a um patamar nunca visto no dia de hoje, né? Então, os trabalhadores, quando eles estão procurando emprego, eles já estão entrando nessas novas formas mais precarizadas de trabalho, preconizadas nessa lei. Então, foi uma lei imposta pelo mercado, né, que vai fazer a vida prática desses trabalhadores mudar, e já está fazendo, e sim vai mudar a representação social do trabalho. Doutora Carla, eu posso terminar ou você gostaria de voltar? Que agora Pode deu para você voltar? Pode falar. Então, vou terminar aqui rapidamente. O que eu percebo, gente, é que há muito pouco tempo atrás, antes, né, o trabalho era visto muito mais, de uma forma muito mais prazerosa. Era um local de socialização, de realização e de sustento. E ele era restrito a uma parcela da nossa vida, né? Então, a gente ia para o trabalho, depois a gente voltava para casa, né? A gente separava essa vida do trabalho do restante das nossas vidas, né? Hoje, o que está acontecendo, e a pandemia veio para intensificar isso muito, é que o trabalho ele tem sido visto como um sofrimento, porque ele invadiu o tempo das pessoas, invadiu o tempo de lazer, invadiu o tempo familiar, invadiu a casa das pessoas, entrou dentro da casa das pessoas, e com uma precarização muito grande. Eu quero usar aqui o exemplo dos próprios professores, né? É uma classe que tem, eu creio que a classe trabalhista dos professores e dos profissionais de saúde são os alvos, né, da síndrome de burnout, são as pessoas que acabam sofrendo muito e recebem esse impacto, né? Mas aquele professor respeitado do presencial, aquele intelectual, pensador, com horas de preparação, com horas de leitura, né, que tinha que correr atrás de informações, de cultura, de uma preparação, né, bastante elevada para entrar dentro de uma sala de aula, hoje, na EAD, né, ele se transformou num apresentador, ele não precisa ter todo esse conhecimento, né? Ele pode ter pouco conhecimento. Hoje nós temos, infelizmente, lugares que pagam um professor menos que uma manicure por hora, né? Não estou falando da PUC, lógico, mas todo mundo sabe que existem, sim, instituições que pagam, né? O professor ou tutor de EAD ganha R$500 por mês, né? Ou seja, realmente, ou professores que são contratados como pessoa jurídica, que além de receber uma hora-aula muito baixa, não tem nenhuma segurança, não tem férias, não tem 13º, trabalha 10 meses por ano, né? Então, a gente está vendo que é um empobrecimento, não só dos direitos, mas um empobrecimento desse trabalhador. E o resultado é o adoecimento do trabalhador. Esse tem sido o principal resultado, desemprego e adoecimento do trabalhador, né? O livro mostra, a doutora Carla
muito bem fez, né, e mostra muito, também falando um pouco da psicodinâmica do trabalho, essas consequências desse derretimento dos direitos trabalhistas na saúde mental do trabalhador. E eu quero encerrar só dizendo que nós precisamos realmente formar uma resistência. Nós precisamos, de acordo com Rouquet, né, um autor francês também das representações sociais, ele fala que para a gente aumentar a implicação das pessoas, o engajamento das pessoas, elas precisam compreender 3 coisas. A primeira delas é que é importante a gente lutar para ter de volta os nossos direitos trabalhistas. É um caso de vida ou morte. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão adoecendo. Outra questão, outra variável que o Rouquet fala, identificação pessoal. Isso nos afeta. Se não afetou ainda, vai afetar. Isso nos afeta pessoalmente, isso diz respeito a nós. E a terceira é a possibilidade percebida de ação. Nós podemos fazer algo, né? Nós podemos esclarecer, nós podemos falar, nós podemos resistir a esse derretimento das leis trabalhistas. Eu quero agradecer, então, a oportunidade, né, e finalizar a minha fala por aqui. Que bom que a internet possibilitou, né, que isso acontecesse. Professora, doutora Linda Spadoni, excelente professora, grande pensadora, educadora, uma pessoa muito humilde, muito simples, de uma fala muito clara, muito transparente, e que consegue traduzir para nós aquilo que é tão difícil como foi para mim, né, a área do direito, sem graduação em psicologia, aprender muitas coisas e transformar tudo isso em conhecimento. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra ao professor Dr. Platon. Quem é o Dr. Platon? O Dr. Platon, ele é juiz do trabalho, da Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos. Ele é mestre em Direito pela UFMG, ele é doutor também em Direito e é professor da Universidade Federal da Universidade Federal de Goiás. Bom, professor Dr. Platon, o senhor, para mim, é um grande mestre, né? Primo por seguir seus passos, acompanho sua vida profissional, sua vida acadêmica, e tive a honra de ter o senhor presente na minha banca de qualificação, na banca de defesa, e principalmente como apresentador do livro. Então, eu gostaria de convidá-lo a compartilhar conosco as suas impressões, por favor. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a doutora Carla Maria, que é a nossa estrela da noite, né? A autora dessa obra, junto com a doutora Lília, o doutor Pedro Humberto. Queria saudar a doutora Ana Flávia, doutora Juliane, todos que nos assistem também, especialmente o desembargador Eugênio, vi lá no chat do YouTube, que está nos assistindo, muito nos honra com a sua presença virtual também, desembargador Eugênio. E todos os demais, né, que assistem a esse evento da PUC Goiás. É uma honra imensa participar deste encontro, deste lançamento do livro, né? Estou aqui com ele, um livro maravilhoso que eu tive a honra de apresentar, de fazer a apresentação. Então, a honra é toda minha, doutora Carla, por ter participado da sua banca, por ter apresentado o livro e por também ter feito parte dessa sua trajetória acadêmica muito exitosa, né, no direito, também na psicologia, e com tudo que a senhora tem feito lá no Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho de Goiás, no IGT. Então, eu que me sinto honrado por participar deste grande evento de lançamento dessa obra sem igual, né, que, como já foi mencionado aqui, traz tantas informações interessantes, é uma pesquisa riquíssima, que nós, o direito, não estamos muito acostumados, né? A gente
pega a lei pronta, não faz essa interpretação histórica, e essa pesquisa que está no livro mostra exatamente isso. Não só uma interpretação histórica que pode ser feita a partir dos discursos que foram feitos na Câmara, mas também nos traz informações sobre a evolução histórica do trabalho, sobre todo o regime legislativo do Brasil, a evolução constitucional, das leis. Então, eu recomendo a leitura desta obra, que traz grandes elementos, não só para os estudiosos do direito, mas também para os estudiosos da psicologia. E eu reforço tudo aquilo que foi falado aqui antes. Eu entendo, doutora Carla, doutora Lila, doutor Pedro, né, e também a doutora Ana Flávia, que nos assiste também. Fico muito honrado por estar aqui. Eu reforço, acho que o título foi muito bem escolhido para essa obra, porque reflete exatamente aquilo que foi feito na reforma trabalhista, né, que gerou uma grande retirada de conquistas históricas. Né? Durante muitos anos, os trabalhadores lutaram, foram conquistas importantes, muitas delas decorrentes de movimentos sociais, de anseios da população, e num determinado momento da história, por alguns interesses específicos que foram retratados nos estudos feitos pela doutora Carla, doutora Lila e doutor Pedro, e esses discursos demonstram, simbolizam justamente essa intenção de fazer o derretimento desses direitos, né, e o fim de várias conquistas que foram feitas. E a gente pode perceber a forma assodada como isso se deu, se a gente comparar com grandes mudanças legislativas. Se a gente, por exemplo, tomar como exemplo o Código Civil, que era de 1916, durante décadas ele foi discutido, as mudanças foram bastante debatidas até se chegar ao Código Civil de 2002. Eu, por exemplo, na faculdade estudei no de 1916, também estudei o CPC de 73, que mudou após anos de discussão no Congresso Nacional. E, diferentemente, a reforma trabalhista, que resultou na Lei 13.467 de 2017, ela passou pouquíssimos meses no parlamento, uma alteração tão substancial que modificou mais de 100 artigos na CLT. Nunca antes tinha havido uma alteração tão significativa. A CLT, que é de 1943, ali no governo Temer, surge um projeto, que é o PL 6787 de 2016, com apenas 7 artigos, né? E esses 7 artigos, que não faziam muita diferença, eles foram turbinados com o PL, que veio introduzir muito daquilo que estava num documento da CNI, né, das 100 mudanças para a modernização da legislação trabalhista, assim chamava, e a gente vê que os interesses da classe empresarial acabaram sendo contemplados nesse PL, que acabou resultando na Lei 13.467 de 2017. E o pior, doutora Carla, é saber que esse movimento não parou com a reforma trabalhista. Ele continuou após ela, com a extinção do Ministério do Trabalho, né, também uma conquista histórica, né, um ministério que funcionava há décadas, simplesmente ruiu, tudo veio abaixo como uma carta de baralhos, e também outros movimentos, né, de ataque à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, à fiscalização do trabalho, tudo isso vem dentro desse contexto. Então, não é algo casual, e isso está bem demonstrado na pesquisa, não é algo acidental, é algo realmente proposital, que foi feito com esse intuito de retirada dos direitos, sob um discurso que, na verdade, não se efetivou. Porque qual que era o discurso? De que isso geraria mais empregos. Isso não aconteceu, as pesquisas mostram, os estudos mostram que isso está às claras, e mesmo antes da pandemia, né, não se pode falar que a pandemia
culpada nesse aspecto, porque mesmo antes dela, até 2019, a reforma trabalhista de 2017, nós tivemos 2018, 2019 para ter uma melhora, isso não se efetivou. Os índices de desemprego continuaram bastante altos e pioraram ainda com a pandemia, certamente. E eu queria destacar aqui no livro, né, uma tabela muito interessante, queria até mostrar para vocês, né, uma tabela que mostra aqui as mudanças trabalhistas e fica evidente que prevalentemente as mudanças foram prejudiciais. Eu queria tomar 3 exemplos de mudanças que poderiam ser melhores, né, mas acabaram fazendo com que o legislador perdesse o trem da história. E eu coloco, por exemplo, o teletrabalho. A doutora Lília e a doutora Carla comentaram antes sobre a saúde mental do trabalhador. Nós não temos nada na CLT, e aí se falou de modernização da legislação trabalhista, porque não se inspirou em grandes mudanças, por exemplo, da legislação europeia. Nós não temos as vantagens da legislação europeia em relação ao teletrabalho, ao trabalho intermitente. Lá no teletrabalho, nós temos o artigo 75E da CLT, que não traz nada de adequado para a proteção da saúde e segurança do trabalhador. Lá no 75E só se fala de uma instrução do empregador para o teletrabalhador, e aí, em meio a essa pandemia, nós vivemos, né, esse boom do teletrabalho, onde todos foram jogados no trabalho remoto, nesse trabalho à distância, e aí nós não temos uma disciplina como se tem em outros países, como no Código do Trabalho português, em que há uma preocupação, por exemplo, com a privacidade do teletrabalhador. As legislações francesa e chilena, por exemplo, que trazem o direito à desconexão, experiências na Alemanha que têm sido bastante favoráveis nesse aspecto, resguardando a saúde mental do trabalhador, enquanto nós no Brasil temos uma legislação relativamente recente, de 2017, que não traz nada a respeito disso. Só diz que o empregador deve instruir de maneira expressa e ostensiva os empregados em teletrabalho relativamente à prevenção a doenças e acidentes do trabalho, e o empregado assina um termo de responsabilidade, que é para inglês ver, como se sabe, e não há, de fato, nenhuma ação específica de proteção à saúde e segurança do trabalhador. Aliás, o artigo 7º da Constituição tem sido deixado de lado, quando ele fala que deve ter uma prevenção à saúde e segurança do trabalho. Não se olha mais para as convenções da Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, a Convenção 155, que trata da saúde do trabalhador, que lá diz, essa convenção ratificada pelo Brasil, que os países devem ter política de prevenção a acidentes do trabalho, e nós simplesmente passamos a largo disso, deixamos de lado essas normas internacionais, a nossa Constituição, e fazemos tábula rasa de tudo isso. Em relação ao trabalho intermitente, também tomando exemplificativamente, nós temos várias legislações que dão uma remuneração mínima aos trabalhadores, e nós aqui permitimos o trabalho intermitente sem qualquer remuneração. Até em alguns estados dos Estados Unidos se garante uma remuneração mínima a esses trabalhadores. E no Brasil se traz apenas uma garantia de salário mínimo hora, sendo que se o trabalhador não for convocado, ele não recebe nada. Esse é um dos absurdos, né? Isso aí está no top 5 dos absurdos da reforma trabalhista, certamente, e eu queria colocar nesse tempo curto que me foi concedido um terceiro ponto bastante negativo da reforma trabalhista, que eu imagino que o Supremo Tribunal Federal declarará inconstitucional, assim como fez com a lei de imprensa.
é a questão dos danos extrapatrimoniais. Aí a gente pelo menos tem um pontinho positivo nisso, que é o fato de lá no 223B da CLT nós termos a menção ao dano existencial. Talvez possamos fazer desse limão uma limonada e trazermos na jurisprudência algo que possa minorar esses aspectos maléficos da reforma. Mas esse é só um pequeno ponto, porque o que salta aos olhos mesmo é o 223G, parágrafo 1º da CLT, que gera uma discriminação entre os trabalhadores e não garante a proteção integral. Por quê? Lá nesse dispositivo nós temos um limite para os danos extrapatrimoniais de 50 vezes o salário do ofendido. Ora, imaginem, tivemos, né, há algum tempo atrás aquele acidente terrível em Brumadinho, que foi o maior acidente de trabalho da história do Brasil. Está entre os maiores acidentes do mundo. Quem vê as cenas daquele acidente, vê a barragem se rompendo e a lama cobrindo refeitórios onde estavam os trabalhadores, né, estradas que poderiam ter sido evitados esses acidentes. Por que colocar um refeitório no rumo da lama que poderia surgir ali com aquele rompimento? Então, há, evidentemente, uma responsabilidade do empregador que já foi, inclusive, reconhecida. Mas se a gente for tomar a lei trabalhista, a gente teria que dar como indenização ao trabalhador, seja por morte, seja se ele ficar paraplégico no acidente, seja se ele sofrer graves danos ao seu corpo, ter uma parte amputada, ele vai ter que, se for seguir a lei a ferro e fogo, ele vai ter 50 vezes o seu salário de indenização, no máximo, se a ofensa for gravíssima. Ora, isso é um absurdo que foi trazido pela reforma trabalhista. Não estou dizendo que só tem pontos negativos, né? Existem também pontos positivos, mas são mínimos diante de tudo o que ocorreu e da maioria dos dispositivos que foram alterados pela reforma trabalhista. O dano extrapatrimonial, essa limitação também traz uma discriminação que é vedado pela Constituição Federal, porque ele relaciona a indenização ao salário do trabalhador. Até a medida provisória 808, que veio depois e perdeu eficácia ali em 23 de abril de 2018, ela trazia situações que minoravam esses danos causados pela Lei 3.467. Por exemplo, ela excluía o evento morte e relacionava essa indenização ao teto da Previdência Social. Porque se tivermos vários trabalhadores numa empresa que sofrem a mesma ofensa, por exemplo, temos um acidente numa obra e morrem ali um servente, um pedreiro, um mestre de obras e um engenheiro, cada um com seu salário. Se a gente for relacionar ao salário deles a indenização, nós vamos causar ali uma discriminação séria. A vida de um não vale mais do que a vida do outro, né? A honra, o ser humano tem uma dignidade, como dizia Kant, né? As coisas têm preço, o ser humano tem dignidade. Então, essa dignidade que não foi respeitada nessa reforma, e é muito bem tratada nesse livro da doutora Carla, da doutora Lila e do doutor Pedro, né, com o nome tão sugestivo, CLT e o derretimento dos direitos trabalhistas, aspectos psicossociais da reforma trabalhista, e trazem uma visão interdisciplinar, com um olhar muito interessante dos bastidores dessa reforma trabalhista, revelando o que estava por trás e demonstrando muito bem quais foram os interesses envolvidos nessa reforma. Então, eu queria parabenizar os autores da obra, parabenizar também os organizadores desse belo evento da PUC Goiás, saudar todos os que nos assistem e me colocar à disposição para qualquer questão que possa ser feita. Muito obrigado, doutora Ana Flávia, doutora Carla. Devolvo a palavra à organização. Doutor Platon, muito obrigada pelas considerações, né? O senhor realmente foi um autor
um leitor ávido do nosso livro e nos ajudou a construí-lo tão bem. E tudo que o senhor disse é a mais pura verdade, é um olhar não só de um juiz do trabalho combativo e crítico e atuante, mas principalmente de um acadêmico de ponta, né? Nós não estamos aqui tratando somente de achismo, nós estamos falando de cientificismo, de produção de ciência. Então, eu estou, inclusive, olhando no chat, no nosso chat, o diálogo entre os participantes e percebendo justamente essas posições, né, que são, às vezes, contrárias e são necessárias, isso faz parte do debate, né? Mas eu gostaria de dizer que, como o doutor Platão muito bem disse, o CPC, ele levou anos para ser reformado, para ser alterado. A consolidação das leis do trabalho, que diz respeito às condições de dignidade da pessoa humana, do trabalhador, né, no seu local de trabalho, nas suas condições de trabalho, que foi duramente construída, e eu venho aqui a recordar a todos que nós somos um país escravagista. Nós trazemos no nosso sangue, no nosso DNA, a concepção de que as pessoas têm obrigação de trabalhar para nós e de forma gratuita, porque se a gente oferecer uma cama para dormir e uma comida para comer, um alimento para comer, está muito bem pago. Isso é o que nós trazemos historicamente nas nossas concepções. Isso está registrado. E eu vou dizer para vocês como isso é perigoso. Eu trabalho diretamente com o coordenador de combate ao trabalho escravo no estado de Goiás, que é o Dr. Tiago Cabral, uma pessoa maravilhosa, um profissional de ponta, que está extenuado, gente, extenuado por tantas denúncias que ele é obrigado a atuar, investigar e combater. Aumentou a prática de trabalho análogo a trabalho escravo no estado de Goiás. Isso não é pouca coisa, isso não é achismo, né? Isso é realidade, comprovando o cientificismo. Fala-se muito, né, de que nos Estados Unidos tem isso, tem aquilo, e que não tem essa normatização toda. Pois é, mas lá também existe um nível intelectual, social, econômico muito mais alto que o nosso. Nosso país não é um país desenvolvido, o nosso país é um país em desenvolvimento. Então, o que nós, enquanto operadores do direito, atuantes, conhecedores da psicologia, da saúde mental, enquanto profissionais, enquanto autoridade, enquanto estudiosos, nós temos que ter em mente que nós somos privilegiados. Nós precisamos ter a voz, a palavra daquelas pessoas que hoje estão passando fome, daquelas pessoas que hoje não têm acesso a nada, muito menos ao estudo. É isso que o neoliberalismo está produzindo em nosso meio. É algo muito mais sério, é uma ideologia, ela não é local, ela não é nacional, ela é global. O objetivo é tornar as pessoas ricas mais ricas e os pobres mais pobres. Isso é justo? Isso é digno? Eu preciso arrancar do outro para viver bem? Não, dá para viver bem todo mundo. Dá para ter equilíbrio. Nós começamos essa live falando em equilíbrio ecológico do meio ambiente do trabalho. Equilíbrio é isso, gente. Equilíbrio não é eu ter que suportar uma jornada de trabalho, uma relação contratual, porque eu preciso de um prato de comida para comer. Equilíbrio é eu ter saúde, segurança, habitação, alimentação, o mínimo para que eu, enquanto ser humano, possa suprir as minhas necessidades físicas, emocionais, psicológicas e ter uma vida equilibrada, uma vida digna. Então, é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de dar mais ou dar menos. Equilíbrio. A justiça do trabalho, ela existe, né, para justamente tratar desigualmente os desiguais.
Então, é esse o chamado que eu faço a vocês nesta noite. Eu sou advogada trabalhista de empregados e de empregadores. Então, eu atuo tanto de um lado quanto de outro. E é possível, sim, construir esse equilíbrio. E a psicologia, ela nos traz elementos, bases teóricas, que nos possibilitam tudo isso. E eu trato disso também no livro, ao falar sobre a psicodinâmica do trabalho, né? Que é a possibilidade de se construir espaços de discussão, de deliberação, como esse que nós estamos vivendo esta noite, em que se pode falar sobre o trabalho e que, ao falar, eu possa ser curado. Nós vimos aqui tantos depoimentos de pessoas que trouxeram experiências pessoais. Isso nos traz cura. É Freud que fala isso, não sou eu. E eu percebi isso realizando uma clínica psicodinâmica do trabalho com um grupo de trabalhadores do interior de Goiás que estavam sofrendo assédio moral no trabalho. A partir do momento em que podemos conversar sobre o que acontecia, tanto com empregados quanto com empregadores, nós alcançamos esse equilíbrio ecológico. Era uma investigação, um procedimento investigativo do Ministério Público do Trabalho. Eu fui convidada pelo advogado da empregadora, que tinha, dentro do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, né, a obrigação de buscar palestras de conscientização, treinamentos para que se evitasse a prática do assédio moral no trabalho dentro daquela empresa. Isso foi alcançado através da psicologia, através da clínica psicodinâmica do trabalho, através dessa compreensão. Então, é disso que eu estou falando. Não é de defender bandeiras, não é de se acusar, mas de ser coerente com a nossa humanidade. Eu sou uma pessoa humana, eu quero ser respeitada. Então, eu preciso doar esse respeito também às demais pessoas. Quero agradecer a todos, de uma forma muito especial, a professora Milka, que foi a pessoa que eu entrei em contato pela primeira vez, solicitando essa possibilidade de lançamento do livro, né? E que, através da professora Ana Flávia, da professora Juliane Gonçalves, a quem agradeço penhoradamente, nos permitiram compor e elaborar esse momento. Muito obrigada, e finalizo aqui a nossa apresentação, o lançamento do nosso livro, né, agradecendo a todos e a todas que estiveram presentes conosco. Apresento aqui a capa do livro. O livro foi publicado pela editora Juruá, que tem um sistema de análise às cegas, né? Então, existe todo um conselho que analisou a propriedade do livro e a qualidade daquilo que se dizia aqui. E ele foi publicado nessas condições, e aqueles que tiverem interesse em conhecer a história do trabalho assalariado no Brasil, né, a teoria das representações sociais, os discursos legislativos que influenciaram na votação da reforma trabalhista no Brasil, e as conclusões da nossa pesquisa, feita através do método de DUASE e do software Alceste, aqui encontrará todos esses conhecimentos. Muito, 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 muito obrigada. Sinto-me imensamente honrada. E passo a palavra para que possa ser finalizado, não sei se a professora Ana Flávia está nos acompanhando, né, para que possa finalizar o evento. Boa noite novamente. Quero parabenizar todos os participantes desse momento tão especial, esse evento com o lançamento de uma obra que é fruto de muita dedicação, como a gente percebe nas falas de todos os expositores aqui. Uma tese, esse ato de
faz parte da trama das nossas vidas. E na fala de cada um que contribuiu com a obra da doutora Carla, da doutora Lila, do doutor Pedro, orientada pelo doutor Platão, nós percebemos que houve aí a contribuição, a experiência de vida de cada um. Uma tese é isso, esse ato de pôr, de trançar ali as nossas experiências e apresentar para a comunidade. Então, que essa obra seja muito bem recebida, seja festejada no meio acadêmico, no meio científico. Parabenizo a todos, doutora Carla, doutora Lila, doutor Pedro, doutor Platão, muito obrigada por vir à PUC, prestigiar a nossa escola e compartilhar saberes conosco. Boa noite a todos.